admiro, que faz parte da minha caminhada ministerial. Trata-se do Randy Byers. Ele é vice-presidente de assuntos internacionais da Universidade Batista de Dallas, a DBU. Esteve aqui em nossa igreja a primeira vez em 2013. Ele falou a possíveis candidatos para estudar na Universidade Batista de Dallas. E de lá para cá, nós fomos nutrindo amizade, compartilhando experiências. Estive algumas vezes lá em Dallas, ele esteve algumas vezes aqui no Brasil, em diferentes ocasiões. E junto a ele também o Luiz de Jesus. Eu brinquei com o Luiz, queria apresentá-lo como um baiano perdido lá no Texas. O Luiz é brasileiro, mas está já há uma longa temporada lá nos Estados Unidos. Quando eu soube que eles estariam no Brasil nesse período, fiz questão de convidá-lo para pregar hoje, compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito, não apenas através da DBU, mas também na vida desse servo de Deus, que tem sido usado poderosamente, não só lá nos Estados Unidos, mas em outras partes do mundo, onde tem levado o nome da nossa universidade, mas principalmente o nome do Senhor Jesus. Randy, Luiz, please come here. O Randy está muito feliz porque dessa vez ele trouxe a sua esposa, a Erin. Erin, please stand up. Essa jovem senhora, sua esposa, eles têm um filhinho que é o Owen. O Owen não veio, então eles estão aí vivendo um momento especial, os dois. Só o Luiz que está estragando assim. Não, ele está ajudando. Isso aí. Thank you very much. You can sit. Okay. O Randy e o Luiz estarão aqui trazendo a palavra do Senhor. Randy, thank you very much. It's a pleasure to have you here. Ok? God bless you a lot. Luiz, mais uma vez, uma bênção ter você aqui. Muito obrigado. Tá bom? Deixa eu dar outro. Good morning. Bom dia. It's a good day to be in the house of the Lord. Amen. É um bom dia para estar na casa do Senhor. Amém? This is a very special place for me with your pastor and his family. Esse é um lugar muito especial para mim, junto com o pastor e a sua família. I kind of tear up sometimes when I think about the first time that I met Pastor Guilherme. E cada vez que me lembro da primeira vez que conheci o pastor Guilherme, lágrimas escorrem pelo meu rosto. Luiz and I were here, and we didn't think about the fact that it's winter in São Paulo and it's summer in Texas. E Luiz, a primeira vez que estivemos juntos aqui há anos atrás, nós esquecemos que aqui era inverno, enquanto nos Estados Unidos era um verão nessa época. And unlike today, when I first came, it was cold here. Não como hoje que está assim, mas na primeira vez que eu vim estava muito frio aqui. In fact, it was so cold that I got sick. E estava tão frio que eu fiquei doente. And we met this wonderful family. E nós encontramos essa família maravilhosa. And they took me into their home and they fed me when I was hungry. E eles me levaram para sua casa e me alimentaram quando eu estava faminto. They gave me their coat when I was cold. Me deram uma jaqueta para que eu pudesse quando eu estava com frio. And they loved me when I was a foreigner in their land. E eles me amaram quando eu era um estrangeiro na sua terra. What better example of what a Christian should be than this wonderful family? Qual o melhor exemplo de ser um cristão como essa família demonstrou para mim? You are so blessed to have him as your pastor. Vocês são abençoados por terem eles como seus pastores. Amen. Amém? Amém? We're going to begin by showing a short video about DBU, and I want to introduce my university for just a short time. Eu vou apresentar minha universidade por um período, uns minutinhos, mas antes nós queremos apresentar um vídeo da universidade. Okay, so could we play the video, Por please? favor, o vídeo.
Ele é o Deus que me vê. Ele sabe exatamente quem eu sou. Ele sabe quem eu estou me tornando e quem um dia eu serei. A minha vida poderia tomar várias direções e eu poderia fazer vários planos. Mas o Senhor determina os meus passos. Ele determina o meu destino. Nós já fomos chamados, e parte do nosso chamado é caminhar por um tempo de preparação. Rumo ao nosso destino. O reino de Deus não é algo pequeno. Com todo o coração, mente e força, eu atenderei ao chamado. What is God calling you today? O que Deus está chamando você hoje? We believe that DBU exists not for itself. Nós acreditamos que DBU não existe por si mesmo. We exist for God and God alone. Nós existimos para Deus e Deus somente. He is using us to transform lives in the lives of our students. Ele está usando a nós para transformar vidas dos nossos estudantes. I have been at DBU now over 20 years. Tem mais de 20 anos que eu sou parte da DBU. I have seen our students come and become something new. Eu tenho visto os estudantes vindo e se tornando algo novo do Senhor. I have seen them be discipled and grow in Christ. Eu tenho visto eles sendo discípulos e crescendo em Cristo. I have seen them go out and transform the world. Eu tenho visto eles indo e transformando o mundo. And that is what I want for some of you in this room. E isso é o que eu quero para alguns de vocês, muitos de vocês neste lugar. We want to equip you to be able to do what God has called you to do. Nós queremos equipá-los para que façam aquilo que Deus tem chamado vocês para o que querem fazer. I want you to know that God has a plan for your life. Eu quero que vocês saibam que Deus tem um plano para vossas vidas. For some of you, it may be to learn English. Para alguns de vocês, talvez aprender inglês. You know, maybe I need to learn some Portuguese. Talvez eu precise aprender português. It would make this much easier. Eu acho que vai ser muito mais fácil. But I have a great friend in Luiz. Mas eu tenho um grande amigo que pode traduzir, o Luiz. For some of you, it may be to come and discover business. Talvez para alguns descobrir negócios. Others want to come and learn about ministry. Talvez outros ministérios. With over 100 programs at DBU, we have something for you. Temos mais de 100 carreiras na DBU. Talvez algo seja para ti. And if you'd like some more information, we have a table set up outside. E se vocês querem mais informações, temos uma mesa fora com toda a informação para vocês. Fique à vontade. And we would love to talk to you about how we can help you become what God wants you to be. E queremos ajudar para que vocês entendam aquilo que Deus tem para você se tornar um dia. Now, I want to share with you a little bit from my heart. Agora eu quero compartilhar com vocês algo do meu coração. Today we're going to be in 2 Chronicles chapter 20. So if you have your Bibles, please open. Por favor, tenham as suas Bíblias abertas em 2 de Crônicas, capítulo 20. 2 de Crônicas, capítulo 20. How many of you have faced circumstances beyond your control? Quantos de vocês aqui têm enfrentado situações que vão mais além do seu controle? We live in a world of uncertainty. Vivemos um mundo de incertezas. We live in a world where we fear that tomorrow we may not even have a job. Vivemos um mundo que talvez amanhã não sabemos se vamos ter o mesmo emprego mais. We wonder if our health will be good the next day. E também estamos preocupados se amanhã a nossa saúde estará bem ou não. We see how fast technology is changing our society. E vemos o quão rápido a tecnologia está mudando a nossa sociedade. We face situations that are beyond anything that we can handle. E enfrentamos situações mais além do que podemos controlar.
Where do you put your faith? Onde você coloca a tua fé? Where do you go when you can go to no one else? Aonde você está indo, onde não há lugar mais para ir? We go to the Lord. Nós vamos para o Senhor. As Christians, we face the additional burden that Satan is roaming the world looking to trick us. Como cristãos, nós enfrentamos muito mais perseguições ou pesos, porque Satanás sempre nos está tentando atacar. He's constantly looking for ways to distract us from our faith and from who we are in Christ. Sempre está buscando nos distrair quem somos e também distorcer a nossa fé em Cristo. He wants to keep us from glorifying God in all of our life. Ele sempre quer nos manter longe de glorificar Deus em todas as coisas. You know, there are times when everything we know is going to be challenged. Haverão momentos em que muitas coisas nas vossas vidas vão ser desafiadas. Times where our faith will be tested. Tempos em que a sua fé vai ser provada. Some of us in this room have faced some of those already. Alguns de vocês já têm enfrentado isso na vossa vida. We've seen what war can do. E nós temos visto o que Deus tem feito. We've seen what the global financial crisis of 2008, which was so difficult for many of us. E nessa época, em 2008, com a crise global econômica, foi muito difícil para muitos. And now we see the changing society that says sin is okay. E vemos a sociedade dizendo que o pecado é algo normal, é algo ok. How we react to these situations will define us as Christians. Como cristãos reagimos diante dessas situações que nos definirão como cristãos? It is in these moments that we realize our only hope is in God. É nesses momentos que realmente nós vemos que a nossa única esperança está em Deus. So this morning I want to talk about a special man from the Old Testament. E nesta manhã eu quero explicar e falar sobre um homem especial no Antigo Testamento. Take just a moment in your mind and go back 3,000 years. Eu quero que vocês parem um momento na sua mente e voltem 3.000 anos atrás. The people of God have returned to the promised land, but they're divided. O povo de Deus voltou à terra prometida, mas eles estavam divididos. We have two kingdoms with kings that are evil in the sight of the Lord. Nós tínhamos dois reinos com dois reis malignos, mas in Judah, em Judá, God raises up a man by the name of Jehoshaphat. Deus levantou um homem chamado Josafá. And Jehoshaphat E is a great Josafá leader. foi um grande líder. And Jehoshaphat believes that they must return to the God of their fathers. E Josafá cria que eles tinham que voltar ao Deus dos seus pais. They must remove the idols from the land. Remover todos os ídolos que existiam na terra. They must return their focus to praising God. Eles voltaram o seu foco para louvar ao Senhor. And he begins to reestablish the rule of law, God's law. E ele começou a restabelecer as leis do Senhor, as leis de Deus na terra. And more than anything, he led the people back to the Lord. E mais do que nada, ele trouxe o povo para perto de Deus novamente. Now, Jehoshaphat was not a completely good man. Você sabe, Josafá não era um homem completamente bom. What we read in the Kings and 2 Chronicles in the Old Testament is that Jehoshaphat had a problem with getting mixed up with the evil people. E vocês sabem que por ele não ser um homem completamente bom, no livro de Reis, no livro de Crônicas, Josafá fala que ele se juntava com pessoas más também. When he would get scared, he would run back to evil men like Ahab. E eles voltavam para homens da Bíblia, que eram homens más, e ele quando estava com medo, tinha alguns momentos, ele voltava para homens más como conselheiros. How often do we do that in our lives? Quantas vezes nós fazemos isso nessas horas, nesses momentos? How often do we return to things that bring us pleasure or things that are evil ways when we fear God?
Quantas vezes nós fazemos isso quando estamos nessas situações, ou estamos com medo, ou temos temores, e fazemos frequentemente como Josafá fez? We can be good people in the sight of the Lord and make bad decisions. Nós podemos ser boas pessoas diante dos outros, diante de Deus, mas podemos tomar decisões erradas. And those decisions almost cost Jehoshaphat his life. E essas decisões más quase tiraram a vida de Josafá. Prior to the story we're going to discuss this morning, King Ahab had talked Jehoshaphat into going up against other nations. E o rei que estava antes, ele mostrou para Josafá que fosse contra outras nações. But instead of them going out both as leaders in front of their armies, Jehoshaphat was put in all his kingly armor. E Josafá estava colocando as suas armaduras de rei que foram recomendadas. But Ahab said, I'm going to disguise myself and hide. E esse rei que estava com ele falou assim: eu me vou esconder enquanto ele está na frente da batalha. I'm going to let the other armies think that Jehoshaphat is the king, and if they kill him, then they won the day. E quando estavam na guerra, esse rei, o outro mal, falou assim: eu vou deixar que o Josafá fique na frente de batalha, e eles pensem que ele é o rei de todos, e assim ele possa ser atacado. Jehoshaphat was sent out as a decoy to save the life of Ahab. E ele foi enviado como um alerta para salvar a vida do outro rei do povo. This evil man did not even care that he would destroy the life of one of his allies. E ele, esse rei mau, não estava nem aí com a vida do seu aliado. But God had a different plan. Mas Deus tinha um plano diferente. God made it so that the other armies saw through Ahab's plan. E Deus viu algo através de tudo isso e tinha um plano para Josafá. And Jehoshaphat was spared. E Josafá foi salvo. He was spared because there was coming a day when God was calling him to be the leader of his people. Até o ponto que um dia ele se tornou o líder do seu próprio povo. And this is where we begin chapter 20 of 2 Chronicles. E isso que nós vamos começar a ler em 2 de Crônicas, capítulo 20. Luiz, would you read verses 1 and 2? Luiz vai ler os versículos 1 e 2. Algum tempo depois, os exércitos dos Moabitas e dos Amonitas, juntos com os Meunitas, invadiram o país de Judá. Alguns homens vieram e disseram a Josafá: um exército enorme do país de Edom veio do outro lado do Mar Morto para atacar o Senhor. Eles já conquistaram a cidade de Azazão-Tamar. Azazão-Tamar e Fonte de Gedi são o mesmo lugar. When we face events and circumstances beyond our control, the first thing we have to do is realize that it's beyond our control. Uma das coisas que sempre temos que realizar quando enfrentamos situações como essa é que muitas das vezes essas situações vão mais além do nosso controle. If we are not humbled before God, there are things that we think we can accomplish when in fact they will defeat us. Quando nós não estamos diante de Deus humildes, haverão coisas que vão nos detonar, que vão nos destruir. Jehoshaphat was smart enough to realize that this army was too big for him. Josafá era tão inteligente que ele reconheceu que esse exército que os invadiram era maior que o seu exército. This army was so large, it was going to overwhelm his people. Ele sabia que esse exército dos inimigos era tão grande que superava os seus. Jehoshaphat didn't have time to plan. The people coming against him were on their way. E Josafá não teve muito tempo para ter um plano quanto ao povo que estava invadindo a sua terra. What would you do knowing that your whole family, your whole nation was going to be wiped out in a matter of days? O que você faria sabendo que a tua família, a tua nação seria eliminada nos dias vindouros? If it was us, we would probably get our weapons ready. We would fortify our city. Eu acho que se fosse nós pegaríamos as nossas armas e fortificaríamos a nossa cidade. We would make sure that we were all ready for the battle. E nós estaríamos seguros que estaríamos preparados para a batalha. But not Jehoshaphat. Mas não Josafá. Verses 3 and 4. Versículo 3 e 4. Josafá ficou com medo e orou a Deus, o Senhor, pedindo socorro. Depois deu ordem para que todo o povo de Judá jejuasse.
todos se reuniram para pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades do país, o povo veio a Jerusalém. Jehoshaphat was afraid. Josafá teve medo. So the second step when we face things that are beyond us is that we will panic. Primeira coisa que enfrentamos como estamos nessa situação é que muitas vezes entramos em pânico. But we can't stop at panic. We have to realize that the next actions are the most important things we can do. Muitas vezes não podemos parar o pânico, mas temos que ter consciência qual o seguinte passo a tomar. Jehoshaphat calls the people together and they fast. Josafá convidou o povo para jejuar. They humbled themselves by refraining from eating. Eles jejuaram e se reuniram junto e deixaram de comer. In their hearts, they're telling the Lord, there is nothing more important to us than your help. Não havia nada mais importante no coração do povo e de Josafá que a ajuda do Senhor. And notice that it's not just Jehoshaphat that fasts, it's everyone. Observem que não é só Josafá, mas todos que estavam aí. There is power when we come together to fight a common issue. Há poder quando estamos juntos contra algo em comum. We know that when we come together and pray, God hears us. Nós sabemos que quando estamos juntos em oração, Deus responde. For the really big problems in life, it has to go beyond one man. E todos os problemas na vida têm que ir mais além do homem. Then it was time to pray. Era a hora de orar. I love this because rather than preparing for the battle, he begins with prayer. Eu gosto disso porque mais além de preparar-se para a batalha, ele começou a buscar a Deus, a orar. This week, maybe you have something in your life that you're preparing to battle. Talvez essa semana você esteja se preparando para alguma batalha na tua vida. In your mind, you've gone over and over and over all the different options that you have. E muitas vezes na sua cabeça vai passar muitas coisas, passando muitas coisas que estão na sua cabeça. Maybe it's a difficult situation at work. Talvez seja uma situação difícil no seu trabalho. Maybe you're going to be in the hospital. Talvez hospital. Whatever you're facing, I want to encourage you, start with prayer. Seja o que seja que esteja enfrentando, eu quero te animar que comece a orar. Let's read verses 5 and 6. Vamos ler os versículos 5 e 6. A gente de Judá e de Jerusalém se reuniu no pátio novo do templo, e Josafá se pôs de pé no meio deles e orou assim: Ó Senhor, Deus dos nossos antepassados, Tu és o Deus do céu e governas sobre todas as nações do mundo. Tu és forte e poderoso e ninguém pode resistir ao Teu poder. Amém. The next few verses have been called by some scholars some of the most beautiful prayer in the entire Bible. Muitos estudiosos bíblicos dizem que os próximos versículos que vamos ler são os versículos mais lindos de toda uma história bíblica. Jehoshaphat himself goes before the people and before God and prays. Josafá, ele mesmo, foi diante do povo e diante de Deus para orar. This is what real leaders do. They step out and they lead. Isso é que os verdadeiros líderes fazem. Eles se colocam na frente e eles começam a liderar. He took responsibility for the situation himself. Ele tomou a própria responsabilidade sobre si mesmo. He didn't leave it for the priests and for the others to pray while he was preparing for battle. He went out himself. Ele não se preparou para a batalha somente, ou não deixou que o sacerdote ou os outros orassem, mas ele mesmo se preparou enquanto estava preparando-se para a batalha. And he recognizes that God has all the power. E ele reconheceu que somente Deus tinha todo o poder. It is not a question of whether God has the power, but does God have the will? Isso não é uma pergunta somente se Deus tem o poder, mas se Deus tem a vontade de fazer. When we pray, quando nós oramos, do we question if God has the power? Nós perguntamos se Deus tem poder. I know I've done that sometimes. Eu sei que eu tenho feito isso às vezes. I question, Lord, can you do this? Senhor, você pode fazer isso? O Senhor pode fazer isso? But there's no question. He can do anything. Não tem nenhuma pergunta como essa, porque Deus pode fazer qualquer coisa na tua vida.
He owns the cattle on 1,000 hills. Ele domina as montanhas, os montes. He is the God who placed the stars in the sky. Ele colocou as estrelas nos céus. He is the God who every day makes the sun to rise on the earth. Ele é o Deus que faz o sol levantar-se e iluminar a terra. How dare we question whether he has the power to save us from our troubles? Como podemos questionar um Deus que nos liberta e nos livra dos nossos problemas? We do not serve a weak God. Nós não servimos a um Deus fraco. During this prayer, Jehoshaphat reminds God, but also the people of God's covenant. Josafá não somente lembra do próprio Deus dele, mas também lembra o seu povo, do Deus que eles servem. He reminds God and the people again that they are chosen specially for this purpose. Ele lembra através do Senhor e para o seu povo que nós somos um povo escolhido. They belong to God. Eles pertencem a Deus. We are the people of God today. Nós somos o povo de Deus hoje. And we belong to the God no less than these Israelites. Nós também pertencemos assim como os israelitas pertenciam. God is for us. Deus é por nós. And if God is for us, E who se can Deus stand é por against us? nós, quem será contra nós? Now I love this verse. E eu amo esse versículo. Oh, our God, will you not judge them? Verse 12. Ó nosso Deus, castiga essa gente, For we are powerless before this great multitude. pois não somos bastante fortes para resistir a esse enorme exército que está avançando contra nós. Because they are coming against us. And nor do we know what to do, but your eyes are on you. Nós não sabemos o que fazer e olhamos para ti pedindo socorro. These are a people with an utter lack of, they don't know what to do. They're completely without hope. Essas são pessoas que estavam completamente sem esperança nessa situação. God, if you don't come and save us, we're going to be completely destroyed. Deus, se você não vem e não nos salva, nós vamos ser completamente eliminados, destruídos. And then the last verse says that the men, the women, the children, they all stopped before the Lord. E o versículo seguinte fala que os homens, as mulheres, as crianças estavam diante do Senhor. So after this very short, very strong prayer, they waited. Depois dessa oração que eles fizeram tão forte e poderosa, eles esperaram. I don't know about you, but that's one of the hardest things in my life to do. Eu não sei quanto a vocês, mas é uma das coisas mais difíceis para eu fazer. It's to praise of the Lord and then to wait to hear from Him. É orar ao Senhor e ainda esperar no Senhor e ouvir a sua resposta. When I am desperate, I want to go out and act. Quando eu estou desesperado, eu quero sair e atuar. God, help me, and then I want to go do something. Senhor, ajuda-me e eu vou fazer algo. I want to take it back from God and make it my own. Eu quero tomar de Deus e fazer isso meu. But they stopped and they waited. Eles pararam e esperaram. Today, some of you need to stop and wait on the Lord. Hoje, alguns de vocês têm que parar e esperar no Senhor. You need to listen for His guidance. Vocês devem esperar por sua direção. Don't get ahead of God. Não vá adiante de Deus. Because if we had lived at this time, we might have thought the answer was to build a big army. Se formos nós, a melhor resposta seria construir um grande exército. But that's not the way God works. Mas muitas vezes não é a maneira como Deus trabalha. God doesn't need our army. Deus não precisa de um exército. God just wants our faith. Deus quer ver a nossa fé. The next step Próximo passo. is to determine to follow God's revealed plan, no matter how scary. Determinados a seguir a Deus, não importa o quão temerosos estemos. Luiz, would you read verses 15 through 17? Versículos 15 a 17. Jaziel disse: Povo de Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá, prestem atenção. Escutem aqui que o Senhor Deus diz: não se assustem, não fiquem com medo deste enorme exército. Pois a batalha não é contra vocês, mas contra mim.
Amanhã vocês os atacarão quando eles vierem pela subida de Ziz. Vocês se encontrarão com eles no fim do vale que dá para o deserto de Jeruel. Quando os encontrarem, vocês não precisarão lutar. Fiquem parados ali e verão como o Senhor Deus salvará vocês. Povo de Judá e moradores de Jerusalém, não se assustem, nem fiquem com medo. Marchem contra os inimigos amanhã, pois eu, o Senhor, estarei com vocês. Amém? When God's plan comes, it's often not what we expect. Quando os planos de Deus vêm, muitas vezes não é o que esperamos. Can you imagine fearing for your life, praying to God, and then Him saying, I'm going to take care of it. Vocês já imaginaram orar ao Senhor e Ele falar assim, eu vou cuidar disso. Don't have any fear. Não tenha nenhum medo. Don't worry about it. Don't build an army. Não se preocupe, não construa um exército. It's all good. Tá tudo bem, tudo bacana. I don't know about you, but I think I'd still have some fear. Eu não sei quanto a você, mas ainda eu sentiria um pouco de medo. Trusting the Lord is hard. Confiar em Deus, muitas vezes, é difícil. And if we let fear creep back in, we want to try to do something. Mas se deixamos o medo nos invadir, nós vamos tentar fazer algo. We want to try to earn our way with the Lord. Muitas vezes nós vamos tentar, com isso, ganhar nossa confiança, nosso jeitinho com Deus. It seems to be the natural human condition to think that we can earn credit with God. É muitas vezes a condição humana de que sempre pensamos que podemos ter extra crédito com Deus. I think this is why so many people have trouble believing that Jesus is our only way for salvation. Por isso que muitas vezes muitas pessoas têm um certo problema em crer que Jesus é o único caminho para a nossa salvação. Believing that He can save us from all our sin. Crendo que Ele pode nos salvar de todos os nossos pecados. Believing that there's nothing that we can do to earn our way to heaven. Crendo que nós não temos nada mais possível que podemos herdar os céus. But over and over again in the Bible, we see God saving His people this way. E sempre a Bíblia nos ensina que Deus salvou o seu povo dessas maneiras. So what do the people do now that they know that God is going to take care? E o que o povo fez, sabendo que Deus falou para eles que ia tomar conta dessa situação? Let's read verses 20 and 22. Versículos 20 ao 22. Na manhã seguinte, todos se levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá ficou de pé e disse: Povo de Judá e moradores de Jerusalém, escutem, confiem no Senhor seu Deus e estarão seguros. Confiem nos profetas dele e tudo que vocês fizerem dará certo. Depois de consultar o povo, Josafá ordenou que alguns cantores vestissem roupas sagradas e marchassem à frente do exército, louvando a Deus e cantando assim: Louvem a Deus o Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Logo que começaram a cantar, o Senhor Deus causou confusão entre os moabitas, os amonitas e os edomitas, e eles foram derrotados. When we go against troubles that are beyond us, we must worship God. Quando estamos enfrentando problemas que vão mais além das nossas forças, nós devemos adorar ao Senhor. Think about all the times that God has used music and praise to defeat the enemy. Pensa nos momentos que Deus usou a música, a adoração para derrotar o inimigo. Think about the walls of Jericho. Pensa das muralhas de Jericó. That came down at the sound of the trumpet and the shout. E os sons das trombetas, das liras e das harpas. Think of the songs of David before he went out to battle. Pense sobre os sons de Davi antes dele ir à batalha. And even in the book of Revelation, we see that the end of days will include worship. E mesmo no livro de Apocalipse, nos últimos dias, será com adoração. As humans, we would never think about putting the choir in front of the army. Como seres humanos, nunca pensaríamos de colocar o coral em frente de um exército. I love the worship team this morning. Eu amei a equipe de adoração essa manhã, de louvor. But can you imagine them being the ones to go out first? Imagina eles na frente da batalha.
we're going to go face thousands of people who want to kill us. E vão enfrentar pessoas que querem matá-los. So you go before the men with the swords. Vocês vão na frente e os homens de espadas atrás. I don't know. Não, não é isso que trabalha assim. But God knows. Mas Deus sabe. God knows that we worship him because the battle is already won. Deus sabe que temos que adorá-lo porque a batalha já estava ganha. We are celebrating because he has already saved us. Nós estávamos celebrando porque já sabíamos que já nos havia salvado. We can have confidence that Satan and death is overcome. Nós temos confiança de que nós já superamos a morte e Satanás. There is no army that can stand before the Lord. Não existe nenhum exército que pode estar diante do Senhor. And the book of the Old Testament reminds us of this story. E esse livro do Velho Testamento nos lembra dessa história. 2 more items to discuss. Duas mais coisas eu quero discutir com vocês. Don't let past experiences keep you from faith. Não deixe que as experiências passadas te distanciem da tua fé. Here we see that when the Israelites went down and they could see that the army, they could see bodies on the ground and the army had killed itself. Quando eles saíram, eles viram corpos dos mortos espalhados pelo chão e os exércitos estavam derrotados. If you didn't know the rest of the story, you would think, oh, this is a great thing. Se você não conhece o resto da história, você vai dizer, essa é uma grande história, uma grande coisa. It gives you great confidence to see in the distance that the army looks like everybody's dead on the ground. Dá muita confiança de que a distância vai dizer, está todo mundo morto lá no chão, está todo mundo espalhado, mortos pelo chão. But if you're Jehoshaphat, this is not so comforting. Para Josafá isso não estava tão confiado assim. A few years before this battle, Jehoshaphat had been in another war with these same people. Josafá enfrentou outra batalha com contra os mesmos inimigos anos atrás. When he took his army through the wilderness, they ran out of water. Quando eles foram para um lugar deserto e selvagem, eles ficaram sem água nessa batalha anterior. And Jehoshaphat prayed to the Lord, E Josafá orou ao Senhor, and he asked for God's prophet Elisha to come. e ele convidou o profeta Eliseu para que viesse. And the prophet told them, dig trenches in the ground. E o profeta falou, faz como umas valas que tem aqui no chão. And you will not see rain, you will not see mist, but I am going to fill all of the trenches in the ground with water. Você não vai ver nuvens, chuva, você não vai ver como coisa úmida, mas eu vou encher essas valas de água. It was an answer to Jehoshaphat's prayer. Era a resposta de Deus para a oração de Josafá. But God had an even bigger plan for that. Mas Deus tinha um plano muito maior para esse evento. When the army, the other army, the Moabites, the Ammonites that they were going up against saw this, they could see a reflection in the water that God had raised up. E quando o exército inimigo veio atacá-los, como que havia um reflexo na água de que existia um exército. They didn't know that God had raised up pools of water that look like mirrors all across the desert. Eles não sabiam que Deus tinha levantado todas essas valas, como águas saíram e se tornaram como um espelho no meio do deserto. And when that army looked across and the sun was rising, they thought that the water was blood. E eles quando olharam e o sol se levantava, eles começaram a olhar essa imagem espelhada, eles pensavam que estava como sangue. They thought Jehoshaphat's army had gotten in a war with itself and killed each other. Eles pensaram que o exército de Josafá haviam se matado entre si, por isso que a água para eles parecia cor como sangue. So in their pride they came out to make war with whoever was left, the little group left. E eles no seu orgulho vieram fazer uma luta com o restante que havia. But Jehoshaphat's army wasn't dead. Mas o exército de Josafá não estava lá. Jehoshaphat's army was well watered and they were ready for the Ammonites. E o exército de Josafá estavam escondidos e eles estavam preparados para receber o exército inimigo. And they helped to destroy much of their foe. E quando eles se aproximaram, eles conseguiram destruir muitos dos seus inimigos. But now here they are in a new battle. E agora Josafá está numa nova batalha. And if you think maybe my army that I defeated last time remembers what happened. Se você pensa, ele deve estar pensando, talvez o meu exército vai se lembrar de como nós vencemos os inimigos da última vez. Maybe they're going to try to trick me
by making it look like they're all dead when they're not really dead. Talvez eles vão copiar o mesmo que passou conosco e vão fingir que estão mortos, os nossos inimigos, para que nos engane. But that's not what God had planned. Mas isso não é o plano de Deus que tinha nesse momento. God caused the army to turn on itself. Deus causou que os próprios inimigos se confundissem, se matassem entre eles mesmos. And we don't know for sure what happened, but we know that they killed each other. Nós não sabemos exatamente o ocorrido, mas sabemos que entre eles se mataram. God took this whole army and destroyed it before the Israelites ever came. Deus fez com que esse exército se matasse entre si diante de Israel. And I want to tell you today that no matter what you're facing, Eu quero te falar essa manhã, não importa o que você se está enfrentando, that God has already taken care of it for you. Deus já está cuidando da tua causa nesta manhã. Now, it may not be how you expect. Talvez não seja como você esteja esperando. Nobody expected this army to turn on itself, Ninguém esperava que esse exército se tornasse um contra o outro, but God is going to take care of you. mas Deus vai cuidar de você. Find peace and trust in the Lord. Busque paz e encontre a confiança, a salvação no Senhor. Give everything to the Lord. Dê tudo que você tem ao Senhor. Almost a year ago today, Há um ano atrás, I was getting ready to go on a trip to Indonesia. eu estava preparado já para ir uma viagem para a Indonésia. And I began to have pain in my stomach. E eu comecei a ter dores no meu estômago. And for 2 or 3 days, I suffered. E 2 ou 3 dias eu comecei a sofrer de muita dor. And I thought, oh, I'm probably just sick. Oh, talvez eu esteja doente, enfermo. But it became so bad that even my little boy, E ficou tão mal a situação que até o meu filho, Owen, o pequenininho, he couldn't climb into my lap anymore because I hurt so bad. porque eu estava sentindo tanta dor que ele não podia estar no meu regaço, na minha perna. When I went to the hospital, I thought, I'll be here an hour and be gone. Eu fui para o hospital, falei, eu vou estar aqui por 1 hora ou algo, e depois voltaria a casa. Little did I know that I would be spending about 12 days in the hospital. E nada mais, nada menos, eu gastei 12 dias no hospital. My insides had tied into a knot. Dentro de mim, um dos meus órgãos estavam como uma corda enrolada assim. I couldn't eat any food. It would not pass through me. E dentro da parte do intestinal, tudo que eu comia não podia passar. It was a genetic defect that I'd had since birth. Era um problema genético que eu tinha desde o meu nascimento. And every time I'd get sick, the knot would get tighter. E cada vez que eu ficava enfermo, esse nó que existia ficava mais apertado. And they told me that almost half the people that have this die. E eles falaram que a metade das pessoas que têm esse tipo de problema, a metade deles morrem. And I sat in that hospital room and I thought and I prayed. E eu estava ali naquele quarto de hospital e eu comecei a orar. God, this is beyond me. Falei, Deus, isso vai mais além do meu controle. God, there is nothing that I can do and I don't even know if my doctors can help me. Deus, não é nada mais que eu posso fazer, nem mesmo se os meus médicos podem fazer algo mais para mim. And my mind turned to my beautiful wife and my 1-year-old little boy. E minha mente começou a pensar na minha esposa e no meu filho pequeno. And I began to cry. E eu comecei a chorar. God, I don't want to leave them now. Deus, eu não quero deixá-los agora. God, I want to be here to see my little boy grow. Deus, eu quero estar aqui para ver o meu filho crescer. I want to be here to serve you. Eu quero estar aqui para te servir. God, you alone can save me. Deus, o Senhor mesmo pode salvar-me. And day after day, E dia após dia, I had to go through the most excruciating pain. e eu tinha que enfrentar uma dor intolerante. They would not let me have any food or even a sip of water. E eu não podia ter nenhum tipo de comida sólida, nem um pouco de água nos meus lábios. Almost 2 weeks, not even taking a sip of water. I mean, incredible
how your body just desires to drink water. E é incrível como o teu corpo deseja beber água, porque eu não podia nesses 12 dias consumir nenhuma gotinha, nem nada de água. But I sent out a prayer request. Então eu comecei a enviar pedidos de oração. And I sent it to the people in the United States at my university. Eu enviei para as pessoas da minha universidade nos Estados Unidos. And I sent it here to Pastor Guilherme. E eu enviei aqui para o pastor Guilherme também. And I sent it to people all around the world praying for me. E eu enviei para outras pessoas ao redor do mundo pedindo, orem por mim. And let me tell you, God answers prayer. Deixa eu te falar, Deus responde orações. Amém. God healed me of this terrible problem. Deus me curou desse terrível problema. Now, it wasn't what I expected. Não era como eu esperava. I had to have major surgery. Eu tive que ter uma cirurgia. It took me months to be able to even get out of bed without pain. E me levou meses para que eu pudesse me levantar da cama e ter menos dores. But I'm here to glorify God. Mas eu estou aqui para glorificar Deus hoje. I'm here Eu estou aqui because God is good. porque Deus é bom. And I want you to know that this story means so much to me. E eu quero que você saiba que essa história significa muito para mim. Because I went through something that was beyond anything I could accomplish. Porque eu enfrentei algo que era mais além do que eu podia suportar. And I have seen God work miracles. E eu vi Deus trabalhar em milagres. And I want God to be there for you the way He was there for me. Eu quero e desejo que Deus esteja contigo como Deus esteve comigo nessa situação. I want you to know if there's something that you feel like is beyond your control, that God can help you. E eu quero te falar que se há algo que está mais além do teu controle, Deus está contigo. Humble yourself before the Lord. Humilhe-se diante do Senhor. Call upon His name Clame, chame pelo seu nome and see how God is going to work. e veja como Deus vai trabalhar. Amen, and thank you for allowing me to speak with you today. Amém. E muito obrigado por me permitir falar para vocês nessa manhã. Amém. Vamos orar, queridos. Vamos ficar de pé. Quero convidar o Luiz para vir orar conosco. Talvez você nessa manhã queira que oremos por você. Quem sabe a sua situação é parecida com a desse personagem bíblico. Quem sabe você veio hoje para esse culto trazendo uma grande luta na sua vida, uma grande necessidade. E nós queremos orar por você. Você pode vir à frente agora. Luiz de Jesus vai orar por nós. E eu tenho certeza que Deus tem algo especial para você, meu irmão. Mas tudo começa com a oração. Tudo começa com a confiança. Tudo começa com a entrega, com louvor. Então, se você quer colocar-se agora diante do Senhor, pedindo para Ele ser o seu Deus forte, poderoso nessa hora. Então pode se unir a esses irmãos. Se você estiver na galeria, pode chegar à frente, ali na galeria mesmo. E vamos orar, vamos clamar o nome do Senhor. Luiz, vem orar por nós. Eu vivo há 14 anos nos Estados Unidos e quase há 20 anos fora do Brasil. Minha esposa é da Espanha, tenho 2 filhos maravilhosos, solteiros, mas não estão disponíveis, segundo a minha esposa. 11 anos e 8 anos. E nós enfrentamos situações, tal como o Randy estava falando, como estrangeiro na terra estranha, verdade? Na Espanha, Estados Unidos.